nossa aula, né? Só recordar aqui qual foi a nossa última aula, que a gente acabou não tendo aula terça-feira, né? Por conta da minha internet, que estava ruim. Aí só voltou... Na verdade, voltou logo depois, né? Então, não queria começar tarde a aula. Voltou mais ou menos umas 2h30 da tarde. Então, como eu já tinha liberado a turma, eu não quis voltar, né? Mas aproveitei para fazer outros trabalhos. Vamos lá. Mas a gente não está atrasado em nada, tá? Então, aqui, na última aula, a gente viu essas noções aqui de parábola, né? Da equação da parábola, beleza? Então, a gente começou o estudo de cônicas por parábolas, beleza? Então, a parábola, a gente tem aqui pontos equidistantes, né? Do foco até a sua diretriz, tá? Então, o foco é um ponto aqui, tá? Onde eu tenho um foco, e essa distância do foco até um ponto da parábola é a mesma distância do ponto da parábola até um certo ponto da diretriz, né? Da reta diretriz, tá? Beleza? Que a gente viu, né? Então, são pontos que a gente chama de pontos equidistantes, tá? Então, utilizando aquela noção de distância entre pontos, né? A gente consegue desenvolver aqui alguns raciocínios, né? Utilizando essa mesma noção. Então, aqui a gente tem as notações, né? O que é o foco, o que é a diretriz, o eixo e o vértice, né? A gente vai utilizar ali essas noções aqui durante essa parte de cônicas, tá? Então, dado um ponto P, né, o foco vai ser basicamente o ponto 0P sobre 2, se ele estiver sobre o eixo Y, tá? Beleza? Ou seja, a gente tem um eixo Y aqui, e a parábola ou ela está assim, ou assim, né? Cavidade para cima ou para baixo. Certo? Então, nesse caso, a gente vai ter que o foco vai ser um ponto 0 e P sobre 2. Tá? Por que P sobre 2? Olha só, a gente tem essas noções aqui. Então, P sobre 2 é a distância da reta X, do eixo X, né? Que é esse eixo aqui. Certo? Do eixo X até o foco. Certo? Então, essa distânciazinha aqui é justamente P sobre 2. Beleza? Fazendo os cálculos aqui, né? E essa distância da diretriz, né, do ponto A da diretriz, com o eixo Y, até o vértice, também é P sobre 2. Tá? Então, no caso aqui, a distância da diretriz até o foco é P, né? Então, a distância, vou escrever assim, né? A gente pode concluir só de olhar que a distância entre o ponto A da diretriz e o vértice, ou do foco, né? Foco é igual a P. Tá? Aqui P sobre 2 mais P sobre 2 é 2P sobre 2, que dá 1P, né? 1P. Beleza? Aqui tem a formulazinha, né? De como a gente chegou a essa formulazinha aqui, geral, né? Ou forma reduzida, né? Da parábola, no caso. Utilizamos aqui a notação distância entre pontos, fizemos os cálculos e chegamos à equação reduzida da parábola. Beleza? Só lembrando que a gente viu na última aula. Então, x ao quadrado igual a 2py. Tá? Essa é a equação que está no eixo y. Beleza? Então, a gente tem essas noções aqui, né?
A concavidade vai estar voltada para cima, né? Lembrando que a concavidade é essa abertura aqui, certo? Então, essa concavidade está voltada para cima. Está voltada para cima, então a gente tem que esse y, né, quando for maior do que zero, positivo, e o P também for positivo, então a concavidade para cima. Caso contrário, se eles forem menores que zero, ou seja, negativos, a concavidade voltada para baixo. Beleza? E aqui a gente chama esse P, que tem que ser diferente de zero, de parâmetro da parábola. Beleza? Então, esse P é o parâmetro da parábola. Mas também a gente tem um caso em que a gente tem essa parábola pertence ao eixo X. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma parábola nesse sentido, ou seja, voltada para a esquerda. Tá? Então, a concavidade aqui está voltada para a esquerda. Então, ou de esquerda, ó, direita, pessoal. Direita. Dislexia, não tenho dislexia, né? Direita. Então, está voltada para a direita. Tá? Então, nesse caso de y, é para cima e para baixo, certo? Nesse caso que eu tenho o eixo, a parábola sobre o eixo x, então eu vou ter a equação desse tipo, né? Ou seja, eu vou só trocar a ordem, né? Lá eu tinha x ao quadrado igual a 2py. Aqui, nesse caso, desse gráfico, né? Dessa representação gráfica, eu vou ter que o gráfico vai estar ou voltado, a sua concavidade voltada para a esquerda ou para a direita. Tá? E a gente tem essa função aqui, y² igual a 2px. E a equação reduzida da parábola. Aí a gente tem os casos, né? Ou seja, voltada para a direita, se voltado para a direita, se o x for positivo e o p também, o parâmetro, né? E voltado para a esquerda, se o parâmetro e o x forem menores que zero. Tá? Então, aqui a gente viu, né, esse exemplo aqui bem rápido, certo? Viu aqui. A gente não viu esse segundo exemplo, né? A gente só viu um, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, determinar a equação de cada uma das parábolas sabendo, letra A. Opa, deixa eu beber mais um pouco de água aqui, pessoal. Letra A. O vértice e o foco. Então, foi dado os vértices, o vértice, né, no caso, e o foco. Beleza? Esse foco aqui, se você observar, eu tenho x e y, certo? Aqui x e y. Eu tenho que o vértice está na origem. Então, aqui, eu traçar aqui os eixos coordenados, tem aqui x e y, e o vértice está na origem, né? Já que é o ponto 0, 0. E onde é que vai estar o foco? O foco vai estar aqui, ó. 1, 0 é aqui, ó. 1, 0 é aqui. Então, esse daqui é o nosso foco. Esse ponto. Se o foco está aqui, então eu vou ter algo parecido com isso aqui, tá? Ou seja, concavidade voltada para a direita, já que o foco está sobre o eixo X, tá? Então, justamente é isso que acontece aqui. Então, nessa primeira aqui, a gente com certeza vai pegar essa equação reduzida, onde y² é igual a 2px, certo? Beleza? Só que a gente sabe que da origem, ou seja, do vértice, a distância do vértice até o foco é justamente P sobre 2, tá? P sobre 2. Então, se essa distância é P sobre 2, então
esse número aqui é 1, certo? Então, a gente tem uma unidade. Então, nada mais justo do que escrever P sendo igual, P sobre 2, né? Igual a 1. Multiplica cruzado e a gente vai ter que o P vai ser igual a 2. Tá? Ou seja, a distância desse vértice até o foco e desse vértice até um ponto A, ou seja, aqui vai ser menos 1, que vai ser a diretriz, certo? Uma reta diretriz aqui dessa parábola. Então, essa reta vai ser a reta diretriz, ou seja, se eu tiver x igual a menos 1, já que a distância daqui para cá também é P sobre 2, né? Somando tudo, vai ser essa distância do foco até o ponto A, P. Então, essa distância aqui tem que ser 2. Lembrando que é a distância, tá? A distância é em módulo. Ah, mas aqui é menos 1. Não interessa, é menos 1. Só que a distância de 0 até menos 1 é 1, uma unidade, tá? Então, a gente continua tendo essa mesma distância, a soma aqui de um daqui positivo com um negativo, né? Então, tá aí. Aqui está pedindo para fazer apenas determinar a equação, né? Então, encontramos quem é P, certo? Substituímos aqui, já que a gente sabe que a equação reduzida é y² igual a 2px. Então, quem é P? P não é 2? Então, substitui aqui no lugar do P. 2 vezes 2, 4. Então, y² é igual a 4x. Tá? E a gente tem aqui a nossa equação da letra A. Vamos para a letra B. A B, ela diz o seguinte, que dá o vértice e a diretriz. Opa, ele está dando o vértice e a diretriz. Então, aqui no plano cartesiano, eu já sei onde é que é o vértice. O vértice é na origem. A diretriz, ele está dizendo que é no ponto y igual a 3. Y igual a 3 está aqui, ó. Y igual a 3. É uma constante no ponto 3 aqui do eixo y, certo? Essa é a diretriz. Então, a distância da diretriz até o vértice é quanto? 3, né? Essa distância da diretriz até o vértice, deixa eu só trocar de cor aqui para diferenciar. Aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, tá? Eixo y e eixo x. Então, essa distância da diretriz até o vértice, ou seja, esse daqui é o nosso ponto A, né? O ponto A aqui é 0, 3. Beleza? Esse ponto aqui, que é a interseção entre a diretriz, a reta diretriz, e o eixo y. Então, essa distância aqui a gente sabe que é 3. Só que a distância entre a diretriz e o vértice é P sobre 2. Então, P sobre 2 é igual a 3, certo? P sobre 2 é igual a 3. E essa distância do vértice até o foco, então o foco ele deve estar por aqui, né? Já que é a mesma distância do vértice até o ponto A, da diretriz, é a mesma distância do vértice até o foco. Então, o foco deve estar aqui nessa outra direção, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, isso aqui, ó, tá? A gente vai ter isso aí. Então, a diretriz aqui justamente está no ponto A, que é 0,3, certo? Aqui a reta Y, aqui o eixo X, o eixo Y certinho. Aí vamos verificar aqui o comportamento da parábola, né? A parábola, como P, né,
é menor que 3, aqui nesse caso a gente vai ter essa distância aqui, P sobre 2 também, até o foco. Então, o foco estaria por aqui, né? O foco seria o ponto, deixa eu escrever aqui, já que a distância P sobre 2, né, é menos 3. Então, daqui para cá é 3. Daqui para cá é menos 3. Então, a gente teria aqui o foco seria um ponto 0, menos 3. Tá? Então, a gente tem que pegar essa distância aqui, né? Já que está sendo a distância do foco, né? Do vértice até o foco. Desculpa. Então, pegando essa distânciazinha aqui, vai ter o seguinte. A distância aqui vai ser P sobre 2 igual a menos 3. Aqui, nesse caso, P, como está sobre o eixo Y, né? A parábola, então a gente vai ter essa equação, esse formato de equação, né? X ao quadrado igual a 2πy. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter que P é menos 6, certo? Ou seja, é menor que zero. Se é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Beleza? Concavidade voltada para baixo. Então, o vértice aqui, no ponto 0, 0, né? Nosso vértice, na origem, tá certinho, né? Justamente. Esse daqui vai ser o nosso gráfico, certo? Aqui vai ser o nosso gráfico. Só de olhar, só dados esses pontos e a diretriz, eu já consigo saber qual é o comportamento do meu gráfico. E aqui, como P deu menos 6, substitui aqui, né? Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 2 vezes menos 6 vezes y. Só que 2 vezes menos 6 é menos 12. Então, nossa equação é x ao quadrado igual a menos 12y. Beleza? Então, essa daqui é a nossa equação. Então, vamos verificar aqui. Realmente, ó, nossa equação reduzida é x ao quadrado menos 12y. Vamos para a letra C. A C diz o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Ela dá para a gente o seguinte. Ela dá o vértice que passa pelo ponto, ou seja, ele quer a equação, né, da parábola. A parábola passa por esse ponto, tem vértice 0, 0 e concavidade voltada para cima. Opa, concavidade voltada para cima, então ele vai estar sobre o eixo Y, certo? Sobre o eixo Y. Então, eu vou ter a equação do tipo x ao quadrado igual a 2πy, certo? Já que está sobre o eixo Y. Gravidade voltada para cima ou para baixo está sobre o eixo Y, beleza? E passa pelo ponto 2, menos 2 e 5. Então, se a gente for traçar aqui, né, a gente tem um ponto aqui 5 e aqui menos 2 em x, né? A reta x. Então, a gente tem um ponto P bem por aqui, né? Certo? Então, ele quer saber, e o vértice, né? O vértice é na origem, então... E na origem, né? Então, o vértice está aqui, né? Então, eu teria que redesenhar aqui a parábola. Então, deixa eu apagar essa parábola aqui. Fazer um desenho melhor. Então, a parábola estaria assim, né? E aqui o ponto menos 2 e 5, que é o ponto P. Tá? Então, bem simples, né? De fazer essa leitura. Tá? Não tem segredo. A gente encontrou o ponto P, encontrou o vértice, né, que foi dado, e ele já disse que a concavidade é voltada para cima. O que é que nos resta? Encontrar quem é P. Certo? P não é esse ponto P, não. P é o Pzinho, que é a distância do vértice até o foco, tá? Ou do vértice até a diretriz.
tá? Só que a gente tem como descobrir, né? Só utilizando esse P. O que que a gente faz aqui, ó? Vamos ver como é que é o gráfico. Ó, justamente o gráfico que eu desenhei aqui, tá? Então, o vértice aqui, né? O vértice é o ponto 0, 0. Aqui o ponto P, né? Justamente o ponto em que eu tenho coordenada -2 e 5. E aqui a nossa parábola. Certinho. Beleza. O que que a gente já pode saber logo de cara aqui? Que eu tenho um ponto. Eu tenho um x e um y aqui do ponto, né, que foi dado. Então, eu posso pegar minha equação em formato geral, né, forma reduzida, né, e substituir os pontos. Qual é o ponto que eu tenho certeza que eu tenho? É esse, -2 e 5. Então, substitui aqui os valores de x e y por -2 e 5. Então, vai ficar -2 ao quadrado igual a 2p vezes 5, certo? Então, daqui a gente vai ter que -2 ao quadrado é 4, e 5 vezes 2 vai dar 10, 10p. Então, passa esse 10 dividindo, né? A gente vai ter que p é igual a 4 décimos. Simplificando, vai ficar 2 quintos. Então, p é 2 quintos. Justamente aqui, ó. Está escrito aqui, ó. O p é 2 quintos. Aí a gente só substitui na equação geral só o P agora, né? Já que a gente encontrou quem é P. Substituindo aqui na equação geral, quem é P, né? É 2 quintos. Multiplicando aqui vai ficar 4 quintos Y. Certo? E aqui a gente finaliza. Beleza? Claro que a gente pode modificar essa equação aqui do jeito que a gente quiser. Que a gente finalizou. Porém, se a gente manusear, né, ou resolver aqui, deixar de forma linear essa equação, se eu multiplicar essa equação x ao quadrado igual a 4 quintos de y, tá? Vou simplificar aqui, né? Se eu multiplicar aqui por 5 e aqui por 5, esse 5 vai embora com esse 5, né? E eu vou ter a minha equação como sendo 5x ao quadrado igual a 4y, certo? Passando esse y para o primeiro membro, eu vou ter 5x ao quadrado menos 4y igual a 0, né? Então, aqui eu tenho a equação dessa forma, né? Que eu posso também fazer. Olha aqui, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Então, essa é um outro formato que a gente pode colocar a equação da parábola, beleza? Tem um segredo, né? Bem, bem tranquilo. Claro que a gente pode transladar também os eixos, tá? Ou seja, eu tenho aqui o meu eixo, né, coordenado, que é o x e y. Eu posso dizer que agora eu quero a minha parábola aqui sobre esse eixo aqui, ó, que aqui passa por 2 e aqui 1, por exemplo. Então, aqui, agora é o meu eixo e esse daqui é o centro do meu eixo, que é o ponto 2, 1. Então, agora eu quero fazer a parábola aqui, tá? Minha parábola está aqui. Então, isso daqui que se chama translação de eixos. Estou transladando o meu eixo e vou fazer o meu gráfico a partir desse eixo transladado, certo? Então, eu transladei o eixo x para 1 e transladei o eixo y para 2, certo? Foi isso que eu fiz, beleza? Então, vamos ver como é que acontece isso. Aqui tem a explicação, é um pouco confusa, mas eu creio que vocês vão entender. Tá? Mas, como eu não quero muito perder tempo aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, na verdade, o que a gente tem, né, quando a gente translada, é justamente o seguinte. Se eu quero transladar o eixo x, eu tenho um eixo x mais alguma constante, né, já que eu quero transladar o eixo x para números positivos. E aqui,
para números maiores, né? No caso, o y também eu posso trasladar. Se eu quiser trasladar o eixo y para um número menor, né? Ou seja, abaixo do eixo, né? Eu posso subtrair, né? Esse h e esse k, que são constantes. Tá? Então, essas são as fórmulas da translação, né? Só que a gente vai ver como é que acontece isso quando a gente for fazer os exercícios. Tá? Então, elas permitem transformar, né, as coordenadas em um sistema, de um sistema para outro, né? Eu falei para vocês. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui se ele traz um exemplo de cara. Então, aqui a gente tem uma equação do tipo x ao quadrado, x' ao quadrado, igual a 4y. X' ao quadrado igual a 4y'. Tá? Então, ele está pedindo aqui a translação, né? Ou seja, modificar, transformar essas coordenadas, tá? Da parábola. Então, aqui, se tivermos aqui h igual a 3 e k igual a 2, então minha origem vai estar onde? Vai ser 3 e 2h agora, né? Agora nossa origem vai ser esta, já que a gente transladou 3 unidades e 3 unidades para x e 2 unidades para y. Tá? Então a gente vai ter que o y' vai ser x menos 3, ou o x' vai ser x menos 3 e o y' vai ser y menos 2. Tá? Então transladamos. Então como é que eu substituo agora no meu formato da equação geral? Né? Já que eu tenho que y' ao quadrado é igual a 4, ou x' ao quadrado é igual a 4 vezes y'. Então, o y' não é y menos 2? Então, substituímos aqui por y menos 2. E o x' não é x menos 3? Então, substituímos por x menos 3. Então, nesse caso aqui, a gente transladou a origem, né, da parábola, né, no caso, a parábola vai ser agora, a sua equação, né, vai ser representada por essa equação aqui, tá? Já que foi transladado. Ou seja, a gente andou 3 unidades em x e 2 unidades em y. Certo? Então, resolvendo essa equação aqui, né, a gente tem que isso aqui vai ser x ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o menos 3, ou vezes 3, na verdade, vezes 3, menos não, né? Menos já foi feito. Vezes 3, mais 3 ao quadrado, e esse outro lado aqui, só fazer a distributiva, né? O famoso chuveirinho, que é igual a 4y menos 8. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 4y menos 8. Então, do jeitinho que está aqui, né? A gente pode escrever dessa forma ou dessa outra forma, né? Fazendo o quê? Passando tudo por primeiro membro, né? Então, passando tudo por primeiro membro, a gente vai ter x ao quadrado menos 6x menos 4y mais 9 mais 8, né? Tá? Que passa com sinal oposto. 8 mais 9 dá 17. Então, vai ser x ao quadrado menos 6y menos 6x menos 4y mais 17 é igual a 0. Tá? Beleza? Então, aqui a gente tem uma equação geral dessa parábola. Tá? Beleza? Então, basta fazer isso, né? Fazer essa translação aí e substituir. Claro que a gente pode fazer o papel inverso, né? Já que a gente tem x igual a x' mais 3 e x
igual a y' mais 2. A gente pode fazer o papel inverso e voltar para a forma reduzida da equação, já que a gente não transladou essa equação, né? A gente pode voltar também. É só fazer o mesmo processo. Tá? Então tá aqui, ó, os eixos transladados, né? Esse daqui é o eixo x', que a gente transladou, ou seja, a gente transladou 2 vezes, né? Ou seja, essa distância daqui até aqui foi k. Então, a gente diz que k é igual a 2, né? E a gente transladou aqui o eixo y 3 unidades aqui. Então, veio 3. Então, essa distância daqui até aqui a gente chama de h. Foi o hzinho dado lá. Tá? H. Então, a gente viu que h é igual a 3. Certo? Então, transladamos e a sua origem agora é o ponto 3, 2. Beleza? Então, essa daqui é a parábola. Certo? Essa aqui é a parábola. Está definida por aquela equação que a gente encontrou. A equação x² menos 6x menos 4y mais 17 igual a 0. Beleza? Não tem muita dificuldade aqui, né? Vamos lá para a equação da parábola com vértice fora da origem, né? Agora, quando o vértice não é na origem. Então, vamos pegar aqui, no caso, o eixo da parábola que é paralelo ao eixo do y, né? O eixo das ordenadas. Tá? Então, digamos que esse vértice agora vai ser HK. Certo? O vértice vai ser o ponto HK, que é paralelo ao eixo y. Então, sendo H e K coordenadas do vetor, ou do vetor não, do vértice, tá? Em relação ao sistema x, y, né? no plano xy, então a gente vai ter o seguinte, né? É que a gente deslocou, a gente vai ter basicamente o mesmo processo do deslocamento que a gente viu, né? A gente vai ter aqui a distância h aqui, né? E a distância k até aqui, né? Então aqui o nosso vértice foi transladado para cá, né? Nosso vértice agora está aqui, certo? Então, dado esse ponto P, né? A gente sempre vai ter um ponto P que pertence à parábola. Tá? Então, claro que ele vai estar deslocado aqui também, né? Nesse caso. Então, de forma geral, a gente tem que a equação, né? Na forma padrão, quando o vértice estiver fora da origem, a gente diz que a equação a ser usada é essa, tá? Ou seja, quando o vértice tiver como coordenadas H e K. Então, está fora da origem, tá? Quando a gente tem que o vértice não é mais a origem, ou seja, 0, 0, então a gente indica que a origem está fora do eixo coordenado original, né? Então, a gente tirou, né, esse vértice da origem. Então, por exemplo, se eu tiver um vértice aqui, vértice 1 e 3. 1 e 3. Então, nossa nova equação seria como? Nesse formato aqui, né? Seria x menos 1 ao quadrado igual a 2p y menos 3, né? Já que aqui é x e aqui é y. Certo? Então, y menos 3. Pronto. Já temos aqui a equação. Claro que a gente teria que encontrar quem seria o p, né? Para substituir aqui e encontrar a equação de forma concreta, né?
Falta o P. Mas é basicamente só fazer isso, né? Substituir. E nesse caso em que a parábola é paralela ao eixo x, né? Beleza? A gente vai ter essa equação aqui. A mesma equação, só que trocando x por y, né? Ou das posições aqui, ó. Aqui é x menos h, aqui agora vai ser y menos k. Aqui é y menos k, aqui vai ser x menos h. É só troca de posição. Beleza? Lembrando que o eixo da parábola é paralelo ao eixo x, né? Então, nesse caso, a gente vai ter o eixo x aqui. Tá? Quando que o eixo da parábola vai estar paralelo ao eixo x? Ou seja, está paralelo ao eixo x, né? Dessa forma. Então, o eixo da parábola é esse, né? Aqui a gente vai ter a parábola assim, ou assim, né? Nesse caso. E aqui também, né? Nesse caso, a gente vai ter ou a parábola assim, ou assim, né? Nesse caso aqui. Como a gente já viu, né? A gente viu aqui alguns casos, né? Beleza? Então, aqui, claro que não é tão trivial, né? Mas tem bastante coisa para a gente ver ainda, tá? Então, aqui nesse caso, parábola voltada para cima ou para baixo, ao contrário, né? Para cima ou para baixo, a gente tem que estar em função de y. Ou função de x, tanto faz. Mas tem que colocar naquele formato. Vamos lá. Aqui está o contrário, né? Aqui é o contrário. Acabei fazendo o contrário. Então, aqui, na verdade, vai ter uma parábola desse tipo. Ou voltada para a esquerda ou para a direita. Aqui, que nesse caso aqui, que a gente vai ter voltada para cima ou para baixo, né? Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente pode ver. Tanto é que aqui tem um caso particular, né? Em que h e y for igual a zero, né? A gente vai ter essa parábola voltada para a direita, né? Cavidade voltada para a direita. Vamos ver aqui alguns probleminhas. Olha só. Determinar a equação da parábola que tem vértice 3 e menos 1, sabendo que y menos 1 é igual a zero e que esse y menos 1 igual a zero é a diretriz da parábola. Tá? Então, a diretriz ela é dada pela equação y menos 1 igual a zero. Só que y menos 1 igual a zero, passando o y para o outro lado, é y igual a 1. Certo? Então, a nossa diretriz é a reta y igual a 1. É 2 pontos. Então, a diretriz é y igual a 1. Então, a gente tem aqui essa reta, né? Vai ser a diretriz em y igual a 1. Beleza? Aqui o eixo x, y, certo? O eixo y e aqui o eixo x. X e aqui y. Então, aqui a gente tem a reta diretriz, que é y igual a 1, certo? De cara a gente já encontrou. O vértice vai ser o ponto 3, aqui ó, 3 e menos 1. Aqui ó, menos 1 aqui e 3 aqui. Certinho. Então, qual é essa distância de 0 a menos 1? É a mesma distância de 0 até 1. Ou seja, o nosso P sobre 2 aqui vai ser o nosso mesmo P sobre 2 aqui. Essa distância daqui também é P sobre 2. Beleza? E vai ter concavidade voltada
para baixo, né? Por quê? Olha aqui, ó. Só de olhar, dá para ver que esse P também vai ser negativo, né? Já que aqui, a distância aqui, né, tá na direção negativa, logo, esse P vai ser negativo. Beleza? Então, P sobre 2 é igual a menos 1. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter que P é igual a menos 2. Menos 2, que é menor que 0. Então, P é igual a menos 2. Beleza? Menor que 0. Na verdade, é menos 4, né? Não, tá certo. Aqui tem um erro, né? Tem um erro, já que essa... Ah, não. Eu não considerei a deslocamento, né? Tem que considerar o deslocamento. Na verdade? Apesar que aqui já está deslocado, né? Mas a gente vai utilizar essa equação, né? Já que esse eixo, né, y, ele é paralelo ao eixo x, o eixo da diretriz, né? Ou seja, a diretriz é paralela ao eixo OX. Tá? Então, se eles são paralelos, então a gente tem que pegar essa equação aqui, ó, x menos h ao quadrado, né, igual a 2p y menos k. Quem são esse h e k? São justamente esses valores aqui, ó, h e k. Então, esses valores aí são os valores que a gente vai tomar como o deslocamento, né? No caso aqui, h é 3, que é a distância deslocada aqui do eixo y, e k menos 1, né? Que foi a distância aqui, né? O espaço deslocado aqui até o vértice da parábola, né? Com relação ao eixo x. Beleza? Então, a gente viu que a concavidade voltada para baixo, porque esse P deu menor que 0. Agora aqui vai ser, no caso aqui é o contrário, né? Vai ser menos 2 aqui, né? Menos 2 e aqui menos 4. Tá? Menos 4. Por que menos 4, né? Menos 2 aqui, né? Porque a gente pega, lembra, a distância do foco. Então, do foco aqui vai ser menos 2. Então, a distância daqui, né? Até o foco, tá? No caso, vai ser menos 2. Beleza? E aqui a gente pega aqui o foco vai ser menos, ou vai ser 0 e menos 2. Só que não vai ser 0 e menos 2, né? Nesse caso aqui vai ser 3 e menos 2. 3 e menos 2. Beleza? Aqui, ó. O eixo 3 e aqui no y menos 2. Então, a distância aqui é menos 2, né? Essa distância percorrida aqui. Beleza? Então, logo a gente vai pegar 2π é menos 2. Então, multiplica cruzado, a gente vai ter que P é igual a menos 4. Substitui aqui o P e o K e o H apenas, né? Então, substituindo lá, ó, a gente vai ter que, como H é 3, então x menos 3 ao quadrado, certo? Igual a 2 vezes o P. O P a gente encontrou que é menos 4, certo? Vezes o Y menos o K. Só que menos vezes esse menos daqui, esse menos é da fórmula, vezes esse menos do número, vai ficar mais 1. Tá? Multiplicando tudo aqui, a gente vai ter x ao menos 3, né? Ao quadrado, igual a menos 8, y mais 1. Aí a gente pode ficar distributiva, né? Abrir as equações e a gente vai ter justamente uma equação dessa forma, né? Equação geral. Tá? Beleza? Claro que dá para fazer utilizando foco, né?
resolvendo essa mesma equação utilizando foco, utilizando diretriz, tá? Então, aqui eu vou deixar por conta de vocês esses exemplos aqui resolvidos, tá? E vamos lá para equação da parábola de forma elíptica, né? Ou seja, vai ser uma equação onde a gente vai ter o mesmo resultado, né? Alguns resultados parecidos, né? Só que agora o vértice também pode ser deslocado, né? E é paralelo ao eixo Y. Então, a gente já sabe que vai ter essa equação aqui, né? Já que o vértice está deslocado. Então, se a gente trocar aqui, né? Ou se a gente tem como exemplo aqui que o vértice é 2 menos 1 e P é 1/8, então, substituindo aqui nessa equação esses valores, a gente vai ter x ao quadrado, x menos 2 ao quadrado, igual a 1/4 de y mais 1. Resolvendo tudo, a gente tem essa equação aqui, geral, beleza? Ou essa, né? A gente pode deixar tudo em função de y, já que a nossa função da parábola, né? A gente pode escrever como f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Ou seja, o formato geral da equação da função quadrática é desse tipo. Então, a gente tem aqui a forma padrão, né? A gente pode deixar também na forma padrão da parábola, né? Beleza? Ou seja, essa é chamada forma explícita, tá? Da equação da parábola. Beleza? Então, a gente tem aqui a forma explícita da equação da parábola, tá? Nesse formato. Beleza? Então, é claro que daqui, né, a gente pode voltar ao que a gente tinha antes. Certo? E só de olhar para a parábola, a gente pode, ou da equação dessa parábola, a gente pode saber, né, quem são os vértices, ou quem são as componentes do vértice, né? Estão aqui, ó. É o 2 e o menos 1. Tá? E dá para encontrar também quem é o P, já que P sobre 2, né, é igual a 2P, né? Na verdade, 2P é igual a 1/4, né? Já que aqui na equação geral, a gente tem assim, né? X menos H ao quadrado igual a 2P Y menos K. Tá? A gente tem essa equação. Então, esse 2P aqui está sendo equivalente a quem? A 1/4. Então, por isso que a gente pega 2P igual a 1/4. E daqui, multiplicando cruzado, a gente vai ter que P é igual a 1/8. Né? A gente volta a encontrar quem é P, quem é o vértice também. Né? Só de olhar para a equação. Tá? Deixa eu ver mais aqui o que a gente pode ver. Que é isso. Claro que tem como encontrar quem é o valor de H e o valor de H e o valor de K também, né? Beleza? Deixa eu passar aqui. Vamos ver esse exemplo aqui rapidinho para a gente finalizar. Aqui já tem exercícios propostos. Ó, determinar a equação da parábola que passa pelos pontos 0, 1, 1, 0 e 3, 0, conforme a figura. Então, essa figura aqui está dizendo que a parábola passa no ponto 0, 1, aqui no ponto 1, 0 e aqui no ponto 3, 0. Certo? E ele está pedindo para encontrar essa equação que passa por esse ponto. A gente sabe que a equação, de forma geral, né, é dada dessa forma para x maiores do que a, né? Já que se for, nesse caso aqui, a gente tem
E a parábola vai ser com cavidade voltada para cima, né? Então, esse A tem que ser positivo e, nesse caso, diferente de zero, né, também. Então, a gente só basta substituir, né, os pontos aqui nas coordenadas. A gente sabe que o formato geral é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente sabe quem é x, quem é y em cada ponto, né? Aqui é x, aqui é y, x e y, x e y. E substituímos em sistemas de 3 coordenadas. Então, aqui do primeiro, né, a gente tem o ponto 0, 1. Aqui para a segunda equação, a gente tem o ponto 1, 0. E aqui na terceira equação, a gente tem o ponto 3, 0. E substituímos aqui dentro dessa equação geral. Resolvendo aqui, isso aqui vai ser 0, 0, certo? Então, daqui a gente já encontra quem é o C. O C só pode ser 1, de cara, né? Beleza? Aqui a gente vai ter dessa forma, aqui, ó, C igual a 1. O A mais B mais C vai ser igual a 0. E o 9A mais 3B mais C igual a 0. Só que a gente já sabe quem é o C, né? O C aqui vai ser 1. Então, A mais B mais 1 é igual a 0. Daqui também a gente já sabe que o C é igual a 1. Então, 9A mais 3B mais 1 é igual a 0. Então, aqui eu tenho um sistema de duas equações agora, né? Então, eu posso fazer agora, multiplicar essa primeira linha por menos 3, né? Então, multiplicando a linha 1 por menos 3, a primeira equação aqui, a gente vai ter o sistema 3A mais menos 3A, né? Menos 3A, menos 3B, menos 3 igual a 0. E aqui, 9A, continua da mesma forma, né? Mais 3B, mais 1, igual a 0. Aí a gente soma tudo, né? Cada componente com a sua. No menos 3A mais 9A é 6A. Menos 3B mais 3B é 0. E 3, menos 3 mais 1 vai dar menos 2, igual a 0. 0 mais 0, 0. Passa o menos 2 para o outro lado, fica 6A igual a 2. E o A só pode ser 1/3, certo? Passa dividindo e simplifica, fica 1/3. Então tá aqui, ó, A é igual a 1/3. C é igual a 1. Falta o B, né? O B a gente escolhe qualquer uma das duas e substitui o A. Eu vou escolher essa daqui, ó, A mais B mais C igual a 0. Então, eu tenho, passando o restante para o outro lado, eu vou ter que B vai ser menos C menos A, certo? Então, B vai ser menos 1, que é o C é 1, menos 1/3, já que o A é 1/3. Menos 1 menos 1/3 vai ser menos 4/3. Pronto, encontramos quem é o B. Encontramos quem é o A. E encontramos aqui A, B e C. O que a gente faz agora? Substitui aqui novamente, ó. Substitui aqui novamente na equação da parábola. Então, a gente vai ter a equação y igual a 1/3 de x ao quadrado menos 4/3 x mais 1. Tá? Ou seja, substituímos aqui, né? O A, o B e o C. Beleza? Então, bem simples, né? Não tem muito segredo. Vamos lá para... Aqui tem bastante exercício, tá? Eu coloquei só alguns daqui lá na lista de exercícios, tá? Não sei se todos já viram, mas já está disponível para vocês aqui no CIGA, tá? A lista de exercícios. Olha só. Vou aqui para vocês. Eu postei ela, se eu não me engano, anteontem.
Tá? Terça-feira, o dia que a gente não teve aula, né? Que a internet falhou. Então, olha só. Tá logo aqui, ó. Lista de exercícios 3. Tá? Coloquei aqui o link do PDF, é só chegar aqui e baixar. Tá? Está disponível aí para vocês. Lembrando que a nossa prova, deixa eu só ver aqui, são muitos planos de ensino. Nossa prova, se eu não me engano, passa da semana que vem na outra, né? Se não me engano, é lá para o dia 11, né? Deixa eu ver aqui. Nossa terceira prova, eu coloquei para o dia 14, né? 14 é na próxima, passando a quinta-feira que vem, na próxima, né? Certo? Então se preparem aí, que a gente vai finalizar esse conteúdo aqui tranquilo. Dá para finalizar ele. Então a gente vai ter essa aula de hoje, aula de dia 5, aula do dia 7 e em outubro a aula do dia 12, né? Provavelmente eu quero passar uns exercícios, né? Resolver mais alguns exercícios. No dia 14 a gente tem nossa prova, tá? Não pode passar dessa data, beleza? Aí a gente finaliza a nossa disciplina. Eu marquei para o dia 14. Então vamos lá. Aqui agora a gente está iniciando elipse, tá? Elipse. Então a elipse, vocês, eu creio que alguns já conhecem, né? A elipse, a gente estuda lá em física, né? Que os planetas eles giram em torno do Sol, né? Em formato de elipse, né? Forma elíptica e não como um círculo, né? Que aprendi isso lá desde criança, né? A gente tem aqui o Sol, né? Beleza? E a Terra gira em torno do Sol de forma elíptica, ou seja, é tipo como se fosse formato oval, né? Por isso que a gente tem inverno e verão, né? Ou seja, verão é mais quente porque está mais próximo do Sol, né? Em certos momentos do ano, né? No nosso caso, né? Está mais para o final do ano para o começo do ano, né? Do outro ano. Então, por isso que os verões são mais quentes, né? Então, a gente tem o seguinte, a elipse, né? A gente diz que ali é um lugar geométrico dos pontos de um plano, cuja soma das distâncias desses dois pontos fixos, né, é sempre constante. Tá? Então, aqui a gente tem essa noção aqui, ó. Então, a gente tem dois pontos aqui, que são chamados de focos, né? E a distância, né, essa distância aqui, do foco 1 até o ponto P e do foco 2 até o ponto P, quando a gente for girando, né, ou seja, deslocando esse ponto P, né, a gente vai obter justamente essa elipse. Tá? Se a gente for deslocando, utilizando, digamos, se eu tivesse uma cordinha, né, uma cordinha aqui do mesmo comprimento, tá? Mesmo comprimento, e eu desloco esse ponto P em torno desses dois focos. Então, eu vou gerar sempre uma elipse, tá? Então, é um lugar geométrico. Esse lugar geométrico, né, ele vai ser descrito, né, essa elipse, através digamos assim, do rastro desse ponto P, tá? Do rastro desse ponto P. Então, deixa eu fazer aqui no GeoGebra para mostrar para vocês como vai ser. Mais ou menos isso aqui, ó. Beleza. Vou sumir aqui com ponto A, o ponto B. Não, ponto A e ponto B eu vou deixar.
Só vou renomear, né? Vou renomear aqui, vou chamar esse daqui de foco 2. Ok. E aqui vou renomear, chamar de foco 1. Beleza, então tá aí, ó, nossos focos. Tá? Vou tirar essa malha e esse. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa elipse. Vou tirar o rótulo aqui. Essa é a nossa elipse. Tá? Então, conforme eu vou alterando aqui, né? Os focos, eu também vou alterando o formato, né? E se vocês observarem, quando eu encontrar os dois focos, o que ele se torna? Uma circunferência. Então, eu vou colocar um ponto aqui, em cima desse, e vou fazer isso aqui. Olha só. Então, é isso que está acontecendo. Vou tirar essa animação. Vou colocar aqui um segmento do ponto F até o ponto A e do ponto A até o ponto F2. Beleza. Vou tirar esse rótulo, esse outro aqui, e vou fazer o ponto A se deslocar. Então, olha o que está acontecendo. Está acontecendo justamente isso aí, ó. Tá? Esse daqui é o movimento do ponto A. Deixa eu trocar, né, também esse ponto A. Vou renomear ele como sendo o nosso ponto P, né, para ficar mais autêntico com o que a gente está vendo. Esse aí é o ponto P. Agora eu vou apagar a elipse, né, e vou colocar um rastro nesse ponto P e vou fazer ele fazer isso aí, ó. Então ele vai desenhando o que para mim? A elipse, tá? Ele vai desenhando a elipse conforme eu vou me deslocando aí, né, os pontos, tá? Então ele vai deixar esse rastro aí que é justamente a nossa elipse. Beleza? Então eu apaguei a elipse. A elipse está apagada. Então aqui é só o rastro do ponto, tá? Então o ponto vai realmente descrever aqui para a gente. Ali, ó. Se eu alterar o tamanho, ele vai apagando e vai colocando novamente o rastro, tá? Ali. Claro que esse rastro não fica fixo, tá? Ele só mostra para a gente esse lugar geométrico, né? O lugar geométrico por onde o ponto passa é justamente formando essa elipse. Vamos aqui para aqui tem algumas definições, né? A gente já viu isso aqui. Então, a distância entre esses pontos, no caso, o ponto e os focos, né? A gente tem que é o comprimento do fio, né? Aquele fio lá da distância, no caso desse fio completo, né? Distância entre P1 e P2 mais o P1 e F1 mais a distância entre P1 e F2. É o comprimento daquele fio completo, né? Desse fiozinho aqui, tá? Beleza? Então, a gente diz, né, que a constante 2A é o comprimento desse fio. Essa constante 2A é o comprimento do fio, certo? Então, a gente indica aqui que a soma das distâncias, né, é justamente 2A. É o comprimento desse fio aqui. Beleza? Vamos lá. Então, aqui a gente tem os elementos, né, da elipse. São dados os focos, né, F1 e F2. A distância focal, ou seja, a distância focal é C2, é a distância entre os focos, né? Se a gente tem uma elipse aqui, aqui a gente tem o foco 1 e o foco 2. Então, a distância entre os focos, né? Essa distância daqui até aqui, é justamente 2C. Tá? A gente tem o centro, né? Que é o ponto médio
do segmento F1 e F2, ou seja, o centro está aqui, ó. Tá? O centro é o ponto médio entre F1 e F2, ou seja, está na metade da distância, né? Divide na metade a distância do segmento. O eixo maior, ou seja, esse eixo aqui, é o eixo maior, é dito o eixo maior, né? Beleza? E a gente tem o comprimento do segmento A1 A2. Quem são esses A1 e A2? A1 está aqui e o A2 está aqui. Então, são os pontos em que a elipse corta esse eixo, tá? Então, é o ponto A1, A2. E tem comprimento 2A, ou seja, comprimento daqui até aqui. Esse comprimento é chamado de 2A, tá? Beleza. O eixo menor, a gente tem que é B, ou seja, é esse ponto máximo e ponto mínimo aqui, né? B1 e B2, que passam pelo centro, né? Um eixo menor, que passa pelo centro. Então, essa distância daqui até aqui, B1 até o B2, é chamado de 2B, tá? Já que é a mesma distância do centro até B1, do centro até B2 é a mesma distância, é B. Só que aqui a soma deles é 2B, certo? Então, o comprimento aqui é 2B. E esse B1 e esses segmentos, né, são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. B1, B2 e A1, A2, tá? E os vértices são justamente os pontos A1, A2, P1 e B2, tá? São os vértices aqui, né? Pontos aqui que eu tenho os vértices. Eu tenho os vértices, tá? Tá aqui, ó, bem descrito, né? Bem bonitinho aqui. Aqui forma um ângulo de 90 graus, como está dizendo, né? É perpendicular. O eixo maior, esse eixo aqui maior, é perpendicular ao eixo menor, certo? A distância de B1 até B2 é 2B. A distância de A1 até A2 é 2A. A distância entre os focos vai ser 2C, tá? Então não tem muito segredo, né? A elipse ela tem alguns elementos a mais, porém não tem muito segredo aqui também não. Aqui tem um elemento mais específico, tá? Ou seja, é a excentricidade. A excentricidade ela vai ter na elipse e na hipérbole, tá? A gente vai ver depois. Então, aqui na elipse, a excentricidade é um número, né? E dado por C sobre A. Ou seja, é a distância aqui, a gente tem um Czinho aqui, e essa distância aqui é um Azinho, né? Já que a gente tem 2A, um A, e aqui C, certo? Então, deixa eu pegar aqui, colocar aqui os eixos. Fazer aqui a elipse. Vou fazer a interseção aqui entre a elipse. Beleza. Então tá aí. Vamos lá. Fazer assim para ficar melhor. Aí a gente já sabe quem é o centro, né? O centro dessa elipse. Que posso classificar por tipo de objeto, né? Tipo de objeto. Essa daqui é a nossa elipse. Tá? Já dá a equação para você aqui. Beleza? Deixa eu ver se ele dá os pontos especiais aqui, tá? Não. Então aqui, deixa eu tirar
esse rastro do ponto P. Pronto. Então, aqui, a gente tem o ponto central, né, que é o centro aqui, com a distância desse ponto. Distância desse ponto até o centro é o Czinho, tá? Esse aqui vai ser... Opa! Tirar isso aqui. Esse aqui eu vou renomear como sendo o nosso C. Czinho. Beleza? E essa distância de A até o ponto D de A até o ponto D, até o centro, é A. Opa. Tirar esse ponto daqui. Esse Hzinho aqui. Sei lá. Esse Hzinho aqui vai ser o nosso Azinho. Beleza. Então, olha o que acontece. Vou só trocar de cor, né? Colocar esse Azinho aqui de azul e esse Czinho aqui de vermelho. Então, olha o que acontece quando a gente desloca, né, esses pontos aqui. Eu vou deslocar aqui o meu foco. Então, olha aí, ó. Olha o que acontece. Certo? Ou seja, essa distância C, né, o centro, ele vai deslocando, né? Aqui vocês podem ver que ele mantém algumas características, né? Mantém algumas características quando eu movo os focos, né? Então aqui ele mantém algumas características. Então deixa eu colocar aqui. Então aqui, se vocês observarem, ó, a excentricidade, né, em alguns casos se mantém. Ou seja, é essa distância de C, ou seja, do foco até o centro, e do ponto A, que é da extremidade aqui, né, do vértice, até o centro, essa distância aqui, ela se mantém, né, essa excentricidade. Então, aqui a gente tem a excentricidade sendo C sobre A. Tá? Lembrando que a distância, né, distância entre os focos, F1 e F2, é igual a 2C. E a distância dos vértices A1 e A2 é igual a 2A, certo? 2A. Então, se a gente pegar a distância entre o foco 1 e o foco 2 e dividir pela distância do vértice A1 até o vértice A2, isso aqui vai ser igual a 2C sobre 2A. Simplificando aqui, a gente vai ter C sobre A, certo? Ou seja, é justamente a nossa excentricidade, tá? Não é o número de Euler, é a excentricidade, tá? Beleza? Então, C sobre A, justamente. Então, é a razão entre essas distâncias aí. Claro que a gente tem que... Esse A tem que ser maior do que C, né? Beleza? E essa excentricidade sempre vai estar entre 0 e 1. Deve estar entre 0 e 1, tá? Aqui tem alguns casos onde a gente tem que utilizar, né, o Teorema de Pitágoras para encontrar a equação, né? A equação é dada através desse Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então,
Nesse caso, quando um ponto P aqui, né, coincide com o B, né, ou seja, a diagonal menor, né, o vértice da diagonal menor, então a gente vai ter um triângulo nesse formato, né, um triângulo equilátero, tá? Então aqui a gente vai ter que essa distância aqui do ponto P até o foco 2 e do ponto P até o foco 1 vai ser justamente a mesma distância, né? Então aqui a gente tem esse triângulo, já que a distância do centro até F é C e do centro até B, B2, né, é B. Então a gente tem um triângulo retângulo. Então, podemos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Isso só nesse caso, em que o ponto P coincide com o B do vértice menor, né? Algum dos dois, não tem problema. Vamos ver a equação da elipse de centro na origem do sistema. O centro na origem é mais fácil, né, de encontrar. Então, dado o eixo maior como sendo o eixo X, tá? Do jeito que está aqui, só que aqui é o eixo X, certo? Aqui é o eixo Y, beleza? Então, dado o eixo X, né, está sobre o eixo X, o eixo maior, ou seja, o ponto A1 e o ponto A2, que são os vértices, estão sobre o eixo X, beleza? É isso que está dizendo aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter um ponto X, né, genérico, ponto XY, genérico, tá? Qualquer, né, da elipse, que mantém lá, né, o desenho, mantém lá o lugar geométrico, né, da elipse. Então, a gente vai ter como focos, né, um C, menos C0 e C0. Por quê? Os focos estão sobre o eixo X também, né? Foco 1 e foco 2. Então, aqui, a distância de 0 até C, né, até o ponto F, vai ser C. Então, nada mais justo do que C0 ser a coordenada do F2. Do F1, como ele está à esquerda do zero, né, do centro, então aqui vai ser menos C. Então, a distância daqui até aqui é menos C. Então, vai ser menos C e 0, certo? Então, os focos são dados dessa forma. Já que a gente tem x e y, apenas como eles estão em cima do eixo x, a gente vai ter x. Y sempre vai ser 0 nesse caso, né? Quando o ponto está sobre o eixo x. Então, pela definição lá, né, a soma das distâncias é igual a 2a, certo? Ou seja, a distância do foco 1 e do foco 2 até um dado ponto P, né? Que vai gerar essa nossa elipse. Então, essa soma dessas duas distâncias é justamente 2a. Beleza? Então, a gente substitui aqui, né, esses focos, né, esses pontos coordenados dentro dessas equações. Lembrando que aqui o módulo, né, de F1P, né, a gente vai pegar como sendo um vetor, né? Claro que é mais fácil pegar como um vetor, né? Para calcular essa distância, basta fazer a raiz quadrada, né, a diferença do x e o ponto ao quadrado, né? Beleza? E no final, a gente tem aqui como equação algo desse tipo. Né? Algo desse tipo aqui. Ó. A ao quadrado menos c ao quadrado, vezes x ao quadrado, a ao quadrado y ao quadrado, igual a ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado.
Só que aqui a gente já sabe que o formato da Bhaskara, né? Pela equação de Bhaskara, a gente tem A ao quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado. Só que, passando o C para o primeiro membro, a gente vai ter A ao quadrado menos C ao quadrado igual a B, certo? Passa o mais C ao quadrado para o primeiro membro, a gente vai ter justamente que A ao quadrado menos C ao quadrado é igual a B. Então, a gente substitui aqui, ó, onde tem A ao quadrado menos C ao quadrado, aqui e aqui. Então, a gente substitui por B ao quadrado. Substituímos, certo? Agora, como a gente tem isso aqui, eu vou dividir tudo por A ao quadrado, B ao quadrado. Tá? Ou seja, eu dividindo tudo isso aqui por A ao quadrado, B ao quadrado, eu vou ter o seguinte. Vou ter que isso aqui vai ser A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Isso aqui também vai ser A ao quadrado dividido por... ou x ao quadrado. A ao quadrado, y ao quadrado dividido por A ao quadrado, B ao quadrado. E aqui também dividido por A ao quadrado, B ao quadrado. Aí esse B ao quadrado vai embora com esse B ao quadrado. Esse A ao quadrado vai embora com esse A ao quadrado. E essa divisão aqui é 1. Então, resulta para a gente o quê? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, essa daqui é a chamada equação reduzida da elipse com centro na origem, tá? Com centro na origem e os eixos, o eixo maior, né, sobre o eixo x, tá? Beleza? Se a gente tiver que o eixo maior está sobre o eixo y, ou seja, a gente tem uma elipse dessa forma aqui, né? Parecendo um ovo. O que que a gente tem? Tem que a gente só vai trocar os valores de A e B. Ou seja, esses valores de A e B aqui de baixo. Então, só troca de lugar. Então, aqui vai ficar B ao quadrado e aqui A ao quadrado, né? De forma análoga, a gente só troca de lugar aqui e a gente vai ter a equação dessa elipse, tá? Com centro na origem, tá? Centro na origem. Então, aqui a gente tem as duas equações, né? O formato da equação reduzida, aqui sobre o eixo x, aqui o eixo x, né? E aqui sobre o eixo y, tá? Lembrando que esse sobre o eixo y, eu estou dizendo que é o eixo maior da elipse, tá? Ou seja, esse eixo aqui que vai do ponto A2 até o ponto A1, né? Então, esse daqui é o nosso eixo maior, tá? Quando ele estiver sobre o eixo y, certo? Então, a gente usa esse formato de equação, beleza? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Vamos ver aqui alguns problemas resolvidos. Determinar a medida dos semi-eixos, né? Letra A. Na verdade, ele está dando aqui os problemas 7 e 9. Então, ele quer que faça isso tudo aqui com essa equação dada. Tá? Então, essa equação aqui foi dada, equação da elipse, e quer que faça tudo isso aqui. Encontre quem é a medida dos semi-eixos, esboce o gráfico, né? A medida dos semi-eixos, esboce o gráfico, dê os focos e a excentricidade. Então, a gente tem a equação nesse formato aqui, certo? Só que esse formato aqui não está no formato que a gente viu agora há pouco, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, a gente pode colocar nesse formato, né? Fazendo o quê? Justamente o que está escrito aqui embaixo. Ó. Dividindo
tudo por 225, já que a gente quer que seja 1 no termo independente, né? Então, aqui 225 e aqui também por 225, certo? Dividindo tudo por 225, a gente vai ter x ao quadrado sobre 25, y ao quadrado sobre 9 igual a 1, certo? Só que quem é esse 25 aqui? Esse 25 é a ao quadrado. A ao quadrado é igual a 25. Então, A vai ser o quê? Mais ou menos 5, né? O B ao quadrado é quem? É esse 9 aqui. Então, vai ser 9. B, então, vai ser mais ou menos 3. Né? Que a raiz quadrada de 9 é 3. Estou fazendo direto, tá? No caso que a gente tira a raiz quadrada, né? Só que aqui, ó, nesse caso, né, a gente vai pegar só valores positivos, né? Nesse caso, por quê? Porque a gente tem aqui, como a gente tem aqui essa equação, né, nesse formato, certo? A gente vai ter que esse A, no caso aqui a distância A, seja 1 até o centro, vai ser menos 5. E do centro da origem até o ponto A2 também vai ser 5, certo? Então, esse A a gente vai pegar como sendo a distância. A distância é sempre positiva, tá? E aqui, nesse caso, a distância do B, né? Da origem até o ponto B2 vai ser 3. Então, aqui é 3, aqui é menos 3 também. Aqui o B1. Então, encontramos aí os pontos, né? Claro que se você fizer assim, você já encontra quais são os pontos, né? No caso aqui, quem é o ponto A1? O ponto A1 vai ser 5, menos 5, 0. E o ponto A2 vai ser 5, 0. Aqui, o ponto B2, né? Ponto B2 vai ser 3, 0. E o ponto B1 vai ser menos 3, 0. Né? Daqui já dá para saber, né? Já que esses pontos aqui são dados como A0 e aqui como B0, já que eles estão sobre o eixo X, né? Sobre o eixo X. Se estivessem sobre o eixo Y, seria o contrário disso, né? Seria 0A e 0B, tá? Vamos lá. Então, a gente tem esse gráfico aqui, de cara, né? Dá para saber. Beleza. O que a gente não sabe ainda? O gráfico já foi feito. Os focos, né? Como é que eu encontro os focos? Aqui, ó. Eu sei que os focos são dados pelos pontos menos C e 0, já que eles estão sobre o eixo X. O foco 1, né? Deixa eu colocar aqui direitinho. Esse aqui é o foco 1. Foco 1 é dado como menos C e 0. E o foco 2 é C e 0. Tá? Já que eles estão sobre o eixo X. Então, a gente sabe quem é A e B. Então, utiliza a Bhaskara. E a gente encontra quem é o C. Então, o C para a gente, resolvendo o Bhaskara aqui, né? Vai ser 4. Então, nossos focos aqui vão ser menos 4 e 0. E o outro aqui vai ser 4 e 0. Pronto. Já encontramos aqui os nossos focos. Aqui, ó. Menos 4 e 0, 4 e 0. A excentricidade, que é a última coisa, né? A gente sabe que é C sobre A. Então, C a gente já encontrou.
é 4. E o A a gente também já encontrou. O A é igual a 5. Então, é 4 quintos. Justamente o que está escrito aqui, ó. Nossa excentricidade é 4 quintos. Então, dada a equação da elipse, a gente consegue encontrar esses elementos, né? Consegue encontrar os pontos, né, facilmente. Vamos ver outra aqui, ó. Essa equação está, né, de forma linear. A gente pode fazer o seguinte. Pode fazer 4x² mais y² e passar esse 16 para o segundo membro. Vai ficar 16 positivo, já que é menos 16 aqui. Divido tudo por 16. Divido aqui por 16 e aqui por 16. A gente vai ter o seguinte. 16 por 16 é 1. Y² sobre 16 é y² sobre 16. Simplificando esse 4 com 16, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 4. Né? Que divido por 4 e por 4. Então, vai ficar x vezes 1 é x² vezes 1 é x² sobre 4. Pronto. Chegamos àquele formato da equação reduzida da elipse. Aí fica mais fácil de saber quem é A e B, né? Quem é o A? O A ao quadrado, né? A ao quadrado é 4. Só que o A é mais ou menos 2. E o B ao quadrado é 16. Então, B vai ser mais ou menos 4. Opa, deu mais ou menos 4 aqui, né? O B. Então, esse B aqui, como ele é maior, ele não pode ser a diagonal maior, né? Ele é a diagonal menor. Diagonal não, desculpa. O eixo maior, né? Então, aqui no caso vai ser A e aqui vai ser A. Aqui vai ser B e aqui vai ser B. O que a gente percebeu aqui? Que eu vou pegar sempre o valor maior como sendo o A, tá? E o valor menor como sendo o B, beleza? Então, nesse caso, trocou. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Que a nossa elipse vai estar sobre o eixo Y. Ou seja, vai ser uma elipse dessa forma aqui, tá? Está sobre o eixo Y. Então, a diagonal maior está sobre o eixo Y. Então, é só olhar para cá, ó. Né? Só olhar para cá que a gente entende. Então, se o número maior está abaixo do eixo do y², então essa elipse tem o eixo maior sobre o eixo y, tá? Então, não tem segredo. Então, esse daqui a gente troca de lugar. Então, aqui é A e aqui é B, beleza? Já que o eixo maior é sempre o A, certo? É justamente o que a gente tem aqui, ó. Como 16 é maior que 4, então o nosso A vai ser 16. Resolvendo, a gente vai ter que A é igual a 4. E o B vai ser, B ao quadrado é 4, então B é igual a 2. Então aqui a gente vai ter aqui o A1, né? Aqui o A2, aqui o B2 e aqui embaixo o B1, certo? Justamente o que a gente encontrou, certo? E os focos? Quais são esses pontos? Lembrando que esse foco aqui 1, né? Como ele está sobre o eixo X e o foco 2 também, certo? Como eles estão no eixo Y, na verdade, então aqui vai ser 0, C, e aqui vai ser 0 menos C. Concordo? Já que essa distância do centro até aqui vai ser um ponto menos C. E do centro até aqui, ao foco 2, vai ser um ponto C. Então, a gente escreve como sendo esses dois pontos aqui. Beleza? Então, fazendo aqui, primeiro a gente tem que encontrar quem é C, né?
A gente não pode encontrar, já que aqui a questão ela pede esboçar o gráfico, já esboçamos, e o focus, né? Só que os focos a gente precisa do C. A gente só encontrou quem é A e B. O A é 4 e o B é 2. Certo? Então, a gente utiliza aqui Pitágoras novamente, né? Substituindo aqui A ao quadrado é 16, B ao quadrado, 4. Então, a gente vai ter C ao quadrado é igual a 12. Então, C vai ser raiz de 12. Então, substituindo aqui, né? Como eu falei para vocês, o F1, né, é 0 menos C, e o F2 vai ser 0 e C, já que eles estão sobre o eixo Y. Então, só substituir aqui por menos 12, né, no lugar do C. Raiz de 12, né? Raiz de 12 no lugar do C. E a excentricidade a gente sabe que é C sobre A. Então, vai ser raiz de 12 sobre 4. Tá? E simplificando, a gente pode ter raiz de 3 sobre 2, né? Simplificando aqui a nossa raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. 2 dividido por 4 não dá, mas dá para simplificar. Aqui fica 2, aqui fica 1. Então, fica raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aqui tem outro exemplo, que é o seguinte. A gente tem uma equação desse tipo, né? Ou seja, y ao quadrado mais y, ou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Tá? Nesse caso aqui, é uma forma reduzida, né? Se a gente for dividir tudo por 9, a gente vai ter essa equação, certo? X ao quadrado sobre 9, mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Só que nesse caso aqui, quando a gente for calcular o A e o B, a gente vai ver que os dois são iguais, certo? A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é igual a 9, certo? Já que aqui é A ao quadrado, aqui é B ao quadrado. É igual a 9, são iguais. Não tem como dizer que um é maior que o outro. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que A e B são 3. Então, nesse caso, a gente vai ter uma circunferência de raio 3, tá? Porque a distância do centro, né? Ou seja, de C é de Bzinho, né? Eu estava escrevendo C, mas é B, tá? O Bzinho aqui é A, é 3, né? E o outro aqui, o A, também é 3. Então, a gente vai ter, nesse caso, uma circunferência. Tá? Então, nesse caso aqui, como vocês puderam ver, né? Quando o A e B são iguais, a gente tem uma circunferência, tá? Então, aqui nesse caso, aplicando, né? A gente vai ter que o centro C é 0, né? C é 0. Então, a gente vai ter que os focos, eles coincidem no centro da circunferência. Foi justamente o que eu fiz aqui com vocês, né? Quando eu tenho que essa distância entre os focos é 0, olha o que se tornou aí, ó. Uma circunferência, já que a distância é 0, então eles coincidem. Os focos coincidem, logo eu tenho uma circunferência. Tá? Então, é justamente o que aconteceu aqui. Então, excentricidade vai ser 0 a excentricidade. Tá? Não vai ter excentricidade. Eu só tenho excentricidade diferente de 0 quando eu tenho elipse. Se a excentricidade é 0, eu vou ter uma circunferência. Então, a gente diz que a circunferência é uma elipse com excentricidade nula. Tá? Então, nesse caso, nula quer dizer 0, né? Vocês já sabem. Então, a circunferência é uma elipse de excentricidade nula. Certo? Beleza? Aqui tem outros exercícios, tá? Aí eu vou pular eles, depois a gente vê mais exercícios antes da prova. Aqui eu acho que dá para parar por aqui, né? Dá para parar por aqui, a gente continua para a gente ver a equação da elipse quando ela está fora da origem, né?
Então, eu vou gravar essa aula aqui e vou mandar para vocês ainda essa semana, tá? Então, é bem pouquinho, né? Basicamente, o que a gente viu agora há pouco, né? Quando o centro está fora da origem, né? De uma parábola. Então, ó, bem pouquinho, já acabou aqui, ó. Eu vou gravar essa aula, né? E aqui já tem bastante exercícios. E na próxima a gente já pega a hipérbole. Tá? Então, essa parte aqui, vou ser um pouco mais sucinto também, né? Porque a gente já viu algumas coisas, né? Aqui, ó, a hipérbole. Já viu algumas coisas, então eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte da hipérbole. Tá? Tanto é que aqui já tem alguns exercícios rápidos, né? Então, a hipérbole, depois da hipérbole, que terminarmos a hipérbole, a gente vai ter, já começa aqui a parte de secções cônicas, né? Ele mostra aqui como são, né? Aquela parte que eu falei para vocês, né? Das secções cônicas, tá? Beleza? Pega dois cones aqui, né? E já vamos para as superfícies quádricas, tá? Depois da hipérbole. Ah, professor, mas não vimos circunferências. Acabamos de ver circunferência aqui. Então, circunferência é dada pela excentricidade igual a zero, né? Quando tivermos a excentricidade igual a zero, a gente tem uma circunferência, tá? Então, o formato usual da circunferência, né? Da equação reduzida é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, né? Beleza? Então, a gente tem aqui essa equação reduzida da circunferência. Beleza? Então, a gente parou aqui no ponto 7 da hipérbole, né? Ou seja, como a gente desloca, né? Então, a gente parou aqui no ponto 7, na seção 7.2.3, tá? Então, tentem dar uma lida antes, tá? Porque esse assunto não ele é simples, aparentemente simples, né? Mas não tão simples, tá? Tem bastante coisa, como vocês podem ver. Então, não é um assunto tão diferente do que a gente já viu, tá? Porém, tem que ter aí uma predisposição aí para dar uma estudada e fazer os exercícios com antecedência, porque senão acaba vacilando lá na hora da prova, beleza? Então é isso, pessoal. Acho que deu para entender um pouco da aula, né, de hoje. Então vocês vão usar muito isso aqui em outras aulas, tá? Não é só nessa aula não, né? Quem é da matemática aí vai ver mais coisas, né? Aplicando aqui as cônicas e as quádricas. Beleza? Então é isso. Nenhuma dúvida? Se tiver, a gente tira agora, senão só próxima aula. Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.